Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e nos assistindo pela internet, paz seja contigo. O evangelho para a leitura de hoje está no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 10, Mateus capítulo 10, dos versículos 40 ao 42, diz assim, o Senhor Jesus Cristo, neste trecho da palavra de Deus: quem recebe vocês, está recebendo a mim, e quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Ensinos do Senhor Jesus Cristo para nós nesta noite. Nós estamos verificando aqui a expressão que aparece algumas vezes, recompensa. Algumas outras traduções trazem galardão. E nós vamos verificar daqui a pouco o que é que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com isto. Mas o interessante é que Jesus está dizendo aqui que a pessoa que recebe um dos seus discípulos, esta pessoa é abençoada, da mesma forma que o seu discípulo é abençoado quando vai até aquela pessoa. O ministério da visitação é um ministério importantíssimo. Como o ministério de visitar uma pessoa em sua casa é um ministério importantíssimo, presente em toda a história da igreja. Em toda a história da igreja. Esse ministério já foi desenvolvido exclusivamente por clérigos, por líderes das diversas religiões. Depois ele foi expandido para a comunidade leiga, e os leigos passaram também a realizar essa visita, e algumas igrejas criaram inclusive ministérios de visitação. Então, a vida e a intencionalidade de quem faz uma visita para alguém em nome do Senhor, não estou me referindo somente àquela visita para tomar um cafezinho. Não, não é isso. Nem aquela visita do fila boia, né? A visita do boca livre. Não, não é esse tipo de visita. Eu estou me referindo àquela visita que a pessoa vai fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, levando a pessoa visitada uma palavra de esperança que brota do trono do Senhor Jesus Cristo. Esta pessoa que faz esse tipo de visita, diz o Senhor Jesus Cristo aqui, é uma pessoa abençoada. Mas o Senhor Jesus Cristo também diz que a pessoa que recebe esse tipo de visita também é uma pessoa abençoada. Nós temos tido experiências maravilhosas com as casas que têm aberto as suas portas para os cultos de terça-feira, não é isso? Tem sido uma bênção a cada semana. Esta semana, por exemplo, será no lar da Rita Constantino. Semana passada foi da diaconisa Leila. Há poucos dias foi lá na casa do Mauro. E cada encontro deste há uma manifestação toda especial do Espírito Santo, tomando as pessoas, tomando aquela casa, um espírito de união, um espírito de fraternidade. E fraternidade é um sentimento que acontece entre irmãos. Não há fraternidade em quem não é irmão, quem não é fraterno. Esses cultos têm sido maravilhosos para quem vai ao culto e para a casa que recebe. E até para não ficar pesado para ninguém que recebe, porque quem recebe quer receber bem,
apareceu e ficou estabelecido que cada pessoa leva um pratinho. E aí todo mundo se serve e sempre sobra alguma coisa que fica na casa para abençoar aquela família. Jesus está dizendo que esse tipo de atividade é extremamente abençoada. Ele diz que esse tipo de atividade tem galardão, tem recompensa. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, é uma questão que nós devemos levantar, e eu quero levantar essa questão com vocês agora. Nós fazemos isto para receber recompensa de Deus? É para isso que nós fazemos? Com esta intencionalidade, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer uma visita para Deus me abençoar. Olha, eu ando com um pouco de dificuldade, acho que está na hora de eu começar a visitar uns irmãos, porque aí Deus vai ver que eu estou trabalhando mais na obra e Ele vai me abençoar. Isso se chama barganha. Isso se chama barganha. E quando a gente quer barganhar com Deus, a primeira pergunta que Deus faz é assim: o que você tem para me dar? O que é teu de fato? Porque nosso é só aquilo que nós levamos conosco depois que a gente encerra a carreira. Se não levamos conosco, não nos pertence. Então o que nós temos para barganhar com Deus? Essa pergunta deve ser feita. Porque não é incomum que muitas comunidades religiosas preguem isso e acabam praticando um estelionato religioso com os seus seguidores. Inúmeros são os casos de pessoas que tiraram o sustento, tiraram o dinheiro de pagar um aluguel, pegaram uma propriedade que tinham, passaram carros, casas, terrenos para o nome da igreja, com a promessa da igreja de que seriam abençoados na medida da oferta de sacrifício. Esse é o nome que geralmente se usa, oferta de sacrifício. O sacrifício necessário já foi feito, foi o de Jesus na cruz. Não há nenhum outro sacrifício maior que este. Isso se chama barganha, é uma coisa muito desonesta, porque é uma tentativa de subornar Deus. Por que a humanidade ficou descaminhada com relação ao pecado? Porque lá no Antigo Testamento, lá no passado, quando Deus começou a perceber que os homens continuavam obstinados praticando o seu pecado e precisavam ser justificados, ou seja, tornados justos diante de Deus, Deus estabeleceu então algumas possibilidades da pessoa ter o seu pecado perdoado. Se você cometer determinado pecado, você mata uma pombinha. A pessoa disse: tá fácil esse negócio aqui, se eu cometer um pecado eu mato uma pombinha, eu vou fazer uma criação de pombinhas aqui. Deus, percebendo a maldade da pessoa, dificultou um pouquinho mais. A pessoa que pecar agora deve matar um novilho, um carneiro, e aí foi ficando cada vez mais difícil. E acontecia então que para matar um carneiro, um novilho, um boi, só as pessoas que tinham muito dinheiro, mas as pessoas continuavam pagando para ter os seus pecados perdoados. Aí Deus disse: não tem jeito, o ser humano é muito espertinho, eles querem me comprar. E aí Deus disse: agora não tem mais jeito, o ser humano é muito mau, o ser humano é absolutamente mau, mas eu amo esse ser humano, e eu quero que esse ser humano seja redimido dos seus pecados, mas a morte do ser humano já não é mais o suficiente. A morte de um animalzinho no lugar do ser humano não é mais suficiente. E por que tinha que haver a morte do animalzinho? Porque Deus disse lá em Gênesis que se o ser humano pecasse, ou seja, desobedecesse, o ser humano morreria. E depois Deus, com muito dó, muita misericórdia, disse: então tá bom, o ser humano não morre mais, morre um bichinho no lugar do ser humano. E a maldade do ser humano fez com que os bichinhos mortos já não pudessem mais realizar a salvação, a justificação. O próprio ser humano teria que morrer. Mas como faz então? Morre toda a humanidade? Não era isso que Deus queria. E Deus, naquela condição de amar o ser humano, mas não poder voltar atrás naquilo que disse, porque Ele é Deus, Deus não volta atrás nunca. O ser humano continuava precisando morrer pelos seus pecados, mas os pecados eram tantos que o ser humano, a própria morte do ser humano já não justificava mais. Então Deus decidiu que morra o próprio Deus.
no lugar do ser humano. E aí Jesus vem e paga de uma vez por todas os nossos pecados com a sua morte na condição humana. Então não é necessário que nós façamos barganha com Jesus, mas é importante esse ministério da visitação e de receber essa visita. No que uma pessoa que age desta forma é abençoada? É abençoada porque abre a porta da sua casa para a palavra, para o ensino de Deus. Ontem nós estivemos num culto do presbitério e o reverendo Joaquim, que pregou lá, usou uma expressão maravilhosa. Ele disse que à medida que a pessoa lê a Bíblia lê a pessoa. Está correto, porque somente com a leitura da Bíblia é que o pecado vai sendo eliminado do nosso coração. Não existe outra possibilidade. Não existe. Não há outra possibilidade de o Espírito Santo entrar no seu coração, a não ser pela leitura da palavra. O próprio Jesus foi quem disse isso, não sou eu que estou inventando nada. O Senhor Jesus Cristo disse assim: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito que vai da minha parte, de mim mesmo, e Ele convencerá a vocês, fazendo vocês lembrarem de todas as palavras que eu vos tenho dito. Então a função do Espírito Santo é nos fazer lembrar de todas as palavras que Jesus tem nos dito. E como é que o Espírito Santo faz nos lembrarmos de uma palavra, se nós nunca ouvimos estas palavras? Lembrar, você só pode lembrar de alguma coisa que você já tomou conhecimento em algum momento da sua vida. Então quando nós lemos a Escritura Sagrada, essa leitura vai nos purificando. E o Espírito Santo então, em determinados momentos, faz com que nós nos lembremos daquele ensinamento da Escritura e assim possamos ser purificados, porque a Escritura passa a ser a régua para o nosso comportamento. E não o que o pastor acha, o que o presbítero acha, o que meu parente acha, o que meu filho acha, o que meu pai acha. O achômetro do ser humano não tem nenhum valor para Deus, valor zero. Então quando a pessoa diz para você assim: olha, na minha opinião, olha, eu acho, esquece isso. O importante para a tua vida, para a tua saúde espiritual é a palavra de Deus e ponto. O apóstolo chegou a dizer: qualquer pessoa que ensinar algo diferente, ainda que seja um próprio anjo que se manifestar, e ensinar alguma coisa diferente do que Jesus ensinou, seja anátema, ou seja, seja maldito, seja amaldiçoado. Então quando você recebe a visita de alguém que leva para você a palavra de Deus, você recebe o galardão das lembranças, da esperança, da misericórdia de Deus para você e para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu ambiente de trabalho, para o teu ambiente de estudos, para os teus parentes, para os teus relacionamentos, porque as bondades de Deus se estendem de geração a geração. As pessoas podem querer mudar, as pessoas mudam, a história muda, mas a palavra de Deus não muda nunca. Outra coisa que chama muito a atenção nesse texto aqui, nessa fala de Jesus, é que ele diz assim, que só é abençoada a pessoa que leva a palavra de Deus e que recebe a palavra de Deus. E para quem não está aqui, veja que o texto bíblico não fala nada de quem não recebe. Percebeu isso? O versículo não menciona, mas quem não receber a palavra de Deus, mas quem não fizer a visita. O texto bíblico não diz. E sabe por que o texto bíblico não diz isso? Porque só pode ser abençoado quem tem a palavra de Deus. A recompensa, portanto, está no contato com a palavra de Deus. E somente pela lembrança da palavra de Deus é que nós podemos ser reanimados. Nenhum de nós está livre do desânimo. Nenhum de nós está livre do cansaço. Nenhum de nós está livre da vacilação na fé. E o que é que Deus faz quando isso acontece? Envia alguém para lembrar as esperanças contidas na palavra de Deus. A palavra de Deus que ressuscita o morto.
A palavra de Deus que transforma a vida de uma forma que nenhuma ciência humana pode transformar. As ciências humanistas têm aí, não passa de 150 anos. O que essas ciências fizeram em benefício da humanidade que possa ser contabilizado? Absolutamente nada. Mas veja o que o Evangelho do Senhor tem feito em todos esses anos. Tem transformado definitivamente milhares de pessoas. E nesta consciência plena, Jesus disse: se o Filho do Homem te libertar, você verdadeiramente vai ser livre. Abrir, portanto, a casa para receber uma pessoa que vai em nome de Jesus, não significa necessariamente abrir a porta da sua casa física. Não. É abrir o seu coração. É esta casa que Jesus quer. E quando a Bíblia fala coração, ela está se referindo, obviamente, à sua mente. É abrir a sua mente para a palavra de Deus. Então, a pessoa que não abre a sua mente para a palavra de Deus, ela não pode ser abençoada, não existe essa possibilidade. Possibilidade zero de uma pessoa que não abre a sua mente para a palavra de Deus, porque a mente é um território disputadíssimo. Ou ela é ocupada pela palavra de Deus, ou ela é ocupada pela concorrência. Ou Deus domina a tua mente em todos os cantinhos, ou ela está sendo dominada por um outro ser que não é Deus. Vazia a cabeça nunca fica. Então a pessoa que não abre a mente para a palavra de Deus, não pode dizer que é abençoada, não combina, é igual água e óleo, é igual luz e trevas. Não combina, é impossível. Por isso Jesus se refere somente à pessoa que recebe a visita da palavra de Deus na tua vida. E veja, Deus tem insistido em todos os dias da tua vida para que você abra a sua mente, ou o coração, como você queira chamar, para que ele entre. E foi o próprio Jesus, mais uma vez, que disse isso: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o coração ou a mente é um ambiente, é uma casa que só abre pelo lado de dentro, e só você tem a chave. Deus, que é o rei de todas as coisas, é também o rei da educação. Ele não vai invadir à força a casa que você tem, que se chama mente, que se chama coração. Se você não abrir a sua mente, ele não vai invadir. Ele não vai violentar a tua casa como o outro faz. Ele bate, e você abre ou não. E o que Jesus está dizendo então é que as pessoas que recebem a palavra de Deus, os seus ensinamentos, por menor que seja esse ensinamento, vai ser uma pessoa que já tem essa recompensa no seu coração. Não é uma coisa colocada para o futuro. Já tem essa recompensa só vai ser aquecida ou reaquecida. É igual aquela brasa lá da churrasqueira, que você olha assim e fala assim: o carvão apagou. Aí você vai pegar ela com a mão e queima a mão. Você diz: mas estava apagada. Não estava apagada. Se você soprasse um pouquinho aquele carvão, ele acendia novamente. Não é isso aí os churrasqueiros de plantão? Não é, Eduardo? Não é assim que funciona? Às vezes olha lá para o carvão, está apagado. Você pega aquela tampa da panela da comadre e você vai lá e abana aquele carvão. Aí o carvão não acende novamente, não pega fogo. É isso que Jesus está dizendo. No momento de fraqueza, de vacilação, de falta de fé, abre a tua mente para a palavra de Deus. Deixa Deus aquecer novamente a tua vida, o teu coração. Não é pecado desanimar. Não é pecado tropeçar. O pecado está em permanecer conscientemente no desânimo, ou permanecer conscientemente no tropeço, é cair e ficar lá. Esse é o pecado. Então, a minha recomendação é que você faça o que Jesus está pedindo aqui, que você recupere essa bênção, que já está no teu coração, que você permita somente ao Espírito Santo que ele sopre esse carvãozinho apagado em algum aspecto da tua vida, porque ninguém consegue ser santo o tempo todo, ou estar santificado completamente. Nós sempre teremos pontos e aspectos da nossa vida para ser melhorado, sempre. Eu costumo dizer
que você está num interessante processo de santificação quando você chega no domingo e você se olha e diz: hoje eu estou melhor que domingo passado. Conversava com uma pessoa que disse assim: estão me humilhando depois que eu abracei Jesus. Estão me humilhando, estão me ofendendo. Domingo passado nós pregamos sobre isso. Se chamaram Jesus de demônio, de príncipe dos demônios, o que é que vão falar da gente? O apóstolo Paulo, eu lembrei para essa pessoa querida, ele foi ofendido, ele foi humilhado, ele foi torturado, ele foi espancado, ele foi agredido, até chegar ao ponto que ele olhou para as pessoas e disse: no demais, ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Cristo. Trago no corpo as marcas de Cristo. Às vezes nós trazemos a marca de Cristo nas nossas emoções. Pessoas que nos ofendem simplesmente porque abandonamos a vida de pecado em que aquela pessoa insiste em permanecer. Pega essas ofensas, pega essas calúnias e entrega para o Senhor Jesus. Diz aqui: olha aqui, Senhor Jesus, o que eu trouxe para o Senhor hoje. Pega, é teu. E Jesus vai dizer assim: me dá isso aqui, e eu vou continuar te dando a minha graça, a minha misericórdia, o meu perdão. A minha palavra vai reconstruir a tua vida mental, tua vida emocional, tua vida física, inclusive a saúde do teu corpo. A palavra de Deus tem resposta para 100% dos problemas humanos. 100% em todos os aspectos da tua vida. A palavra de Deus tem uma resposta firme e segura. Ela te liberta dos vícios, ela te liberta da ira, ela te liberta do medo, ela te liberta da ansiedade, ela te liberta da depressão, ela te liberta da amargura, ela te liberta do rancor, ela te libera de todos os tipos de pecado. Mas você precisa abrir a mente para que isso aconteça, para que você receba o mesmo galardão que teve o Senhor Jesus Cristo por levar essa palavra a você. Uma vez, um bom vendedor de balões chegou no parque para vender balões. E ele colocou lá os seus balões expostos. E aí, muito sabiamente, como todo bom vendedor é, vendeu um dom que eu absolutamente não tenho. Eu acho muito bacana os vendedores que têm esse talento de venda. Para começar a sua venda, o vendedor de balões pegou um balão no meio do parque e soltou o balão. E o balão voou. E as pessoas viram o balão voando e correram até o vendedor de balões para comprar balões. E o vendedor continuou com a tática. Logo em seguida, ele pegou um balão vermelho e soltou um balão vermelho. E havia ali um garotinho preto, observando, encantado, os balões. E aí o homem pegou um balão azul e soltou o balão azul, e o balão azul foi embora. E aí pegou um balão branco, soltou o balão branco e o balão foi embora. E o menininho encantado perguntou para o vendedor de balão: você não vai soltar um balão preto? E o vendedor então pegou um balão preto e soltou. E o balão preto voou. E aí ele disse para o garotinho: não é a cor do balão que faz o balão voar, é o que está dentro do balão. É o que está dentro do balão que faz ele ir às alturas. Não é o tipo de vida que você leva, não são os rótulos que te dão, não são as coisas que você faz, que faz com que a tua alma suba à presença de Jesus. É o que está dentro do teu coração, que pode te levar às alturas, à presença de Deus, e te preencher de uma paz, de uma felicidade que nenhum ser humano pode explicar. Mas é a ausência desse Espírito Santo também que pode te manter preso, amarrado a um barbante de pecado, te manter no chão, no mesmo nível que estão todos os pecadores, só que sem perspectiva, sem fé, sem esperança. O que você quer para a tua vida? Você quer continuar amarrado ao seu pecadinho de estimação? Qual é o pecadinho da tua vida que você acha que isso não tem problema?
E qual é aquele pecado que você resolveu que não quer cometer? Tem gente que diz, eu nunca fumei, isso é um pecado que eu não tenho. Mas pratica algum outro pecado, e esse ele consente de praticar. Que escala é essa de pecados que a Bíblia não conhece? Todos os pecados para Deus são hediondos, todos. Contar uma mentira diante de Deus é o mesmo pecado que assassinar uma pessoa, o mesmo pecado. Então nós precisamos melhorar cada aspecto da nossa vida a cada dia, e isso só é possível abrindo a nossa mente, abrindo a porta da nossa casa para que Jesus entre e faça essa limpeza maravilhosa na nossa vida. Quero recomendar neste momento que você faça isso. E como você não pode fazer isto por quem está do seu lado, como você não pode fazer isso pelo seu filho, nem pelo seu pai, você só pode fazer isto por você, porque a salvação é individual. Por mais que eu ame meus netos, por exemplo, eu não posso garantir para eles o céu. Mas os meus inimigos também não podem me mandar para o inferno. A salvação é uma questão individual. Então eu quero confrontar você. Já que nenhum de nós estamos isentos do pecado, absolutamente nenhum de nós. Nenhum ser humano na face da terra, a não ser Jesus Cristo, pode levantar o dedinho e dizer, eu não tenho pecados. Porque quando diz isso, se faz mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. E o pai da mentira é o diabo. Então é uma mente absolutamente possuída pelo diabo. Quando a pessoa diz, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho pecado, Deus vai ser bonzinho comigo. Abre teu coração agora, fecha o teu olho. Fique em intimidade com Deus, você e Deus. Olha aí para o teu coração. O que é que você acha que a palavra de Deus tem que limpar, tem que entrar e limpar? Entrega isso na mão do Senhor. O que é que tem incomodado você? É a tua ira? Você é uma pessoa que anda muito nervosa ultimamente? Isso é um pecado. Pede para o Senhor Jesus tirar isso do teu coração. O que é o medo? Você anda com medo? O medo é um pecado. Peça para o Senhor Jesus tirar isso do teu coração. É o orgulho? Você não consegue pedir desculpa, mesmo entendendo que está errado? Isso é um pecado. Peça para Jesus tirar isso do teu coração. O que é? Você é uma pessoa que tem brigado demais? Tem brigado com seus pais, tem brigado com seus filhos, tem brigado com a esposa, com o esposo. Isso é pecado. Peça para Deus tirar isso do teu coração. A ansiedade é um pecado. Peça para Deus tirar isso do teu coração. Atritos em família, peça para Deus tirar isso do teu coração. Ore pelas pessoas que você quer ver no altar do Senhor. Faça isso agora, você e Deus. Coloque isto no coração de Deus. Tira do teu coração, coloca no coração de Deus. Permita que o Espírito Santo relembre como você é especial para Deus. Deus mandou Jesus para morrer por você. Por que você deixaria o pecado morar no teu coração? O pecado não morreu por você. O diabo não morreu por você. Seus amigos não morreram por você. Foi Jesus que morreu por você. Entrega tudo a Ele então. E receba neste momento Jesus como o Senhor absoluto da tua vida. Diz isso para Ele aí no teu pensamento. Jesus, eu entrego minha vida. Eu abro a minha mente, o meu coração. Toma conta de tudo, Senhor. Para que você possa dizer, como disse o servo de Deus no passado, agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Oh glória, oh glória. Louvado seja Deus. Peça para Cristo viver em você. E que assim te abençoe o Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.